Fala pessoal, tudo certo? Eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos importantes em termos de diferença de remuneração quando se trabalha em asset de bancão, em asset independente. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, se inscreve, ativa as notificações, curte esse vídeo para a gente ter um incentivo correto de seguir entregando conteúdo porrada para vocês de maneira recorrente, tá? Então, até esse é um tópico que o pessoal tem me perguntado muito quando eu falei que em asset aí você consegue ter uma remuneração inclusive mais porrada que investment banking, dependendo de alguns fatores. Por exemplo, em IB, na média, é a área do mercado financeiro que mais remunera, mas se você tem, por exemplo, algumas situações nas gestoras, é uma gestora porrada, uma performance porrada em determinado ano, exposição ali em fundo, multimercado e ações, normalmente a gente tem as grandes porradas em termos de remuneração, cobrando taxa cheia de administração, performance, você pode ter remunerações extremamente elevadas. Até vou deixar aqui um artigo que eu achei bem interessante, até o que começou essa conversa, foi um aluno que me mandou esse artigo, tá? Que basicamente fala dois principais pontos em termos de diferença da remuneração entre o cara que trabalha numa asset vinculada a um grande banco e o cara que trabalha numa asset independente. Primeiro ponto, questão fiscal. Quando você trabalha numa asset vinculada a um banco, você normalmente está no regime de CLT, você é um colaborador lá da empresa, e numa asset independente, normalmente você é sócio daquele negócio. Então, no bancão lá você vai receber a sua remuneração como salário lá, e existe uma alíquota pesada que incide nessa remuneração, que é de 27,5%. E na asset independente, por enquanto, o cara recebe via dividendo, paga 0% de imposto por enquanto. Então só nessa diferença já tem, você pega posições equivalentes em termos de remuneração bruta, que é bruto igual, no líquido vai dar uma diferença gigantesca, e só aí já existe um incentivo do cara que talvez está no bancão querer migrar para uma estrutura independente, só olhando a forma como é a remuneração. Esse é o primeiro ponto, que é a principal diferença aqui. O segundo ponto que o artigo traz é a questão da forma de remuneração. A gente sabe que tem duas principais fontes de remuneração de uma gestora. Primeiro é a taxa de administração, que incide sobre o patrimônio ali do fundo que está sendo gerido, ou seja, sem fazer nada, a gestora consegue ganhar essa grana. Depende da performance do fundo, vai incidir lá no patrimônio do fundo. E você tem a segunda fonte, que é a taxa de performance, que depende justamente da diferença entre a performance do fundo e o benchmark, que é, enfim, alguma referência que o fundo busca bater em termos de rentabilidade. O fundo conseguindo performar bem, parte dessa rentabilidade adicional que o fundo conseguiu entregar, um pedacinho vai ficar com a gestora. Esse pedacinho, dependendo do tamanho da gestora, pode ser um pedação. A gente tem a segunda fonte de remuneração, tá? E aí, quando a gente está olhando na forma como essa estrutura de remuneração é passada adiante para o gestor, para quem está naquela estrutura de gestão, a gente vê que no banco, dependendo, pode existir algum tipo da forma como é remunerado naquele negócio, pode ser feito à medida que o tempo vai passando, não é de uma vez só na cabeça. Por exemplo, passou um ano, os caras performaram bem, não, tá aqui toda a grana. Não, muitas vezes existe uma estrutura que depende, não, eu quero criar um incentivo aqui que o fundo siga performando bem logo, então eu vou distribuir essa grana nos próximos, 3, 4 anos, um pouquinho cada ano vai sendo distribuído, tá? Enquanto lá na asset independente performou, gerou retorno, veio a performance, veio a administração na cabeça, o cara recebe a grana. Seria uma outra diferença em termos de remuneração, que eu acho que é importante também levar em conta. De novo, às vezes eu fico falando aqui de remuneração, que é um tópico que o pessoal pergunta bastante, que eu acho que é um negócio que é bacana. Esse tipo de tomada de decisão, de reflexão, normalmente faz mais sentido o cara que está num estágio mais avançado de carreira. Em início de carreira, por exemplo, o cara conseguir trabalhar numa asset, seja em bancão, seja independente, seja lá onde for, seja de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, faz muito sentido você ingressar, porque quando você está no começo, para você conseguir buscar o aprendizado, vai valer muito a pena, independentemente de quanto você ganhar, tá? Mas normalmente quando você está num estágio um pouco mais avançado de carreira, as perguntas começam a surgir, normalmente envolve a questão de remuneração, onde é que consegue otimizar mais. Então acho que esses dois pontos são excelentes para alguém que de repente está nessa situação, querendo refletir para onde ir. Era isso que eu queria trazer aqui no vídeo. Se curtiu, não esquece de seguir o canal, comentar um negócio, curtir aí esse vídeo para a gente ter um incentivo correto, seguir entregando conteúdo porrada, beleza? Tamo junto, grande abraço, até a próxima.